Boa semana para você, seja bem-vindo mais um Só Prosa Boa no ar a partir de agora, agradecendo o seu carinho, sua audiência. A gente sempre chega, no finalzinho da tarde, início da noite, para te alegrar, para trazer uma história bonita, para você entender um pouco mais sobre diversos assuntos. E a minha convidada hoje é uma advogada, a doutora Anne Assis, está comigo aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast, viu? A honra é toda minha e eu sempre começo pedindo para que os meus entrevistados se apresentem. Bem, meu nome é Anne Assis, sou advogada familiarista, com ênfase em defesa das mulheres. Também sou palestrante, mentora de empresárias, mãe, esposa, filha e tudo isso que uma mulher sabe fazer muito bem, viu? Porque a gente consegue. A gente consegue fazer todas as funções com muita excelência, com muito amor. Doutora, para a senhora chegar hoje e falar que é uma advogada da mulher, e achei até bonito o nome, não começou nessa área em específico, não? Quando você formou? Quanto tempo tem já de formada? De formada tem 13 anos, de advocacia tem 12 anos. Ah, então você formou e já não foi direto para advocacia? Não, gente, a história é mais difícil um pouco. Porque assim, Guilherme, quando a gente forma, eu falo que tem aquelas falas de descrença e a gente tem, por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente convive e o que a gente escuta, né? Então, o que eu ouvia quando eu formei? Ah, tem muito advogado no mercado, você vai passar fome, a advocacia é muito difícil. E eu passei na UAB no último período da faculdade, então eu já saí, formei já com a minha UAB. Mas eu trabalhava, na época era vendedora de carros, e eu já tinha Yasmin. Então, eu falo que é um pouco diferente quando a gente tem um filho já no início, porque eu tinha meu salário fixo. E eu sei que começar a advogar, eu às vezes teria que esperar um pouco os frutos vir, né? Então, eu tinha muito medo, porque eu tinha uma filha para sustentar. O meu diploma Yasmin veio primeiro do que o diploma da faculdade. Então, a gente pensa muito bem e acaba que, de fato, se a gente não tiver uma certa maturidade, a gente escuta muito essas falas e causa medo e estranheza. Pois é, e aí de lá para cá, qual que foi o momento que você falou assim, eu preciso entrar naquilo que eu me formei? Quando eu... Você fez aqui meso? Fiz aqui mesmo. Na época só tinha o Cesut aqui, né? Na verdade, quando eu estava no 5º período, que veio o FG na época, não era nem o FJ. Só que nem compensava, nem cogitava. O Cesut era uma instituição maravilhosa. E aí, eu peguei e não comecei a advogar, continuei trabalhando com vendas. E depois de um tempo, eu engravidei da Manuela, da minha filha mais nova, e eu estava morando em Goiânia nessa época, vendendo carro lá. Porque quando eu fui para Goiânia, essa história é muito interessante, porque quando eu fui para Goiânia, meu objetivo era conseguir um emprego no escritório de advocacia. Porque eu pensava, se às vezes eu conseguir um escritório com salário fixo, eu corro atrás de clientes, que a gente sabe que tem percentual ali, e aí dá certo. Só que chegando em Goiânia, o mercado era completamente fechado. E quem que era a Anne, né? Então, assim, Acabar de formar. Acabar de formar. E quem que era a Anne? E aí eu peguei, assim, situações que tinha oportunidade, mas pagava muito pouco. Na época, os processos eram físicos e o advogado contratado ficava responsável em protocolar as peças no fórum. Então, imagina o que eu ia gastar de combustível. Então, eu ia pagar para trabalhar. Caraca. E eu já tinha Yasmin. Lembrando que eu já tinha Yasmin, eu tinha despesas, né? Eu tinha uma filha para sustentar. Então, o que eu fiz? Aí, continuei trabalhando com vendas e eu engravidei trabalhando numa empresa de carros. Fiz tudo certinho. Quando eu fui ganhar, eu falei assim, não, vou voltar para Jataí, porque lá... Pelo menos eu não pago aluguel, eu tinha uma casinha que meu pai tinha, eu não vou pagar aluguel e voltei casada com o pai da Manu. E aí a gente veio para Jataí, a Manuela com 10 dias de vida. Novinha. Ele veio antes para ir organizando e eu fiquei em Goiânia e trabalhei até um dia antes de ganhar neném. Comecei a receber licença maternidade, aí eu conversei com o pessoal da empresa, eles falaram assim, não, a gente vai fazer acordo com você, Anne, porque você sempre foi muito dedicada aqui, né? E aí eu peguei, falei, ótimo, porque já me ajudaria muito um seguro-desemprego ali, algo nesse sentido.
E eu voltei para Goiânia, cumpri o aviso, depois que eu morando aqui, fiquei lá em Goiânia para conseguir o seguro-desemprego. Cumpri o aviso, voltei para Goiânia, e aí quando eu voltei, o meu pai é advogado, meu pai formou depois de mais velho. Ele tinha um cômodozinho, Guilherme, eu acho que é do tamanho desse forro aqui até aqui, ó. Bem pequeno. Bem pequeno, era uma mesa com negócio. Aí meu pai falou assim, eu falei assim, pai, eu vou começar a advogar aqui. Ele, tudo bem e tal. E eu lembro que eu pegava a Manuela no Bebê Conforto, na parte da manhã eu tinha que fazer almoço, limpar a casa, fazer tudo isso. E à tarde eu colocava a Manuela no Bebê Conforto e comecei a advogar ali, no meu pai. E o Bebê Conforto ali. E aí eu comecei a colocar meus nomes, eu ligava lá no fórum, colocava meu nome na lista de advogados nomeados, porque eu pensava assim, é bom que as pessoas, ainda que eu não receba agora, né, as pessoas me conhecerem para eu aprender também, que a gente sabe que você pode estudar muito, mas a prática, ela é maravilhosa, ela nos capacita ainda mais. Aí eu comecei a fazer isso. Isso foi em agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro eu fui no escritório de advocacia aqui em Jataí. Quando eu cheguei no escritório de advocacia, Guilherme, eu falo assim, o que é sonhos, né? Às vezes parece tão pouco para algumas pessoas, mas para mim era tão grandioso aquilo, porque eu cheguei no escritório e eram 6 mulheres. E aquelas advogadas todas arrumadas, cada uma tinha uma sala e eu compartilhava com meu pai. Eu lembro que estava uma bagunça na mesa, se eu mudava um papel de lugar para tentar organizar, meu pai falava que eu tinha bagunçado, porque ele não sabia cadê aquele documento dele. Então, assim, eu não tinha minha sala e tal. E aí eu vendo aquelas mulheres, eu pensei assim, gente, eu quero tanto ter minha sala, eu quero tanto... Não, sabe aquela coisa que o coração arde, você fala assim, não pode ser só isso aqui? Eu não quero só isso aqui, eu quero mais. Eu me recuso a contentar. Sou grata por ter esse espaço, não pagava nada. Mas, assim, é pouco. Eu preciso de mais, eu quero mais. E já lá no começo, né? Lá que legal. Assim, sabe aquela... E eu fui nesse escritório fazer uma outra coisa, que um amigo trabalhava em Goiânia, tinha roupa de marca, e perguntou se conhecia. Eu conheci uma colega que trabalhava lá, ofereci... Eu fui acompanhar ele para mostrar essas roupas lá nessa advocacia. E aí eu conheci a dona, né? Fui embora, fiquei, sabe, aquela coisinha assim, gente, era isso que eu queria tanto trabalhar no escritório de advocacia, se aprender com outras advogadas, ter uma sala só para mim. E passei uma mensagem, eu lembro que no Facebook, eu não quis nem ligar para essa colega advogada, para depois, não, eu mesma achei o Facebook ali dela, passei mensagem, de pronto ela passou o contato dela, ela sempre foi muito generosa comigo. E me atendeu e ela falou, marcou comigo, me atendeu e falou assim, Anne, eu não tenho nenhuma vaga disponível no escritório hoje, mas eu te quero aqui, eu vou dar um jeito. Em janeiro a gente liga, isso era final de novembro. Eu pensei, será que vai ligar e tal, né? Não estava precisando de ninguém. No primeiro dia que abriu o escritório, a secretária de lá me ligou, falando se eu podia começar aquele dia mesmo. Eu falei assim, nossa, não posso, tem que organizar umas coisinhas com meu pai, me dá só essa semana, para não deixar ele na mão, e aí na outra segunda eu começo. E comecei. Quando eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje, uma sala só para mim, né? Que ela perguntou se eu tinha móvel, se eu tinha alguma coisa e tal. Eu falei assim, não tem nada. Eu tenho vontade de trabalhar em um notebook. Que eu lembro que eu plotei esse notebook, ele era tão velho, mas eu não tinha condição de comprar outro. Eu mandei plotar de preto, assim, um notebook. O notebook era velho demais, só para dar uma tapeada. E comecei. Então, comecei, e quando eu tinha 4 meses de... pagava um fixo, gente, de R$ 1.500. Imagina que era receber esse fixo de R$ 1.500 para poder advogar, ainda com perspectivas de fazer captação de clientes, ter meus processos, enfim. E naquela época, sei lá, dá 10 ou dá 12? Não dá, foi 9? Em 2000 e... Nossa, gente, eu sou péssima de nada, mas... 2015? 10 anos atrás, gente, R$ 500 era tanto dinheiro. E assim... Não era? Muito. R$ 1.500 fixo, né? Você pensa assim, estou rica. São uns 3 salários naquela época, por aí. Não, 1,5. Não. Não, era? 2 salários, quase 2 salários. Quase 2 salários. 2 salários, era 2 salários. Então, assim, pensa, se ter o fixo, né, que você podia já fazer... E ainda fazendo aquilo que você tinha formado para aquilo. E ainda tinha perspectiva, porque eu podia levar clientes e receber honorários. Ótimo. Fui, comecei no escritório, aí quando estava tudo maravilhoso, com 4 meses, meu divórcio. E assim, quem me conhece fala assim, Anne, como você mudou?
Eu mudei muito. Por isso que eu acho que gosto tanto de advogar para mulheres e sei o que é estar sentado do outro lado da mesa, em passar por um processo de divórcio. Gente, fazia 6 meses que eu tinha formalizado meu casamento, 6 meses que eu tinha vestido de véu, grinalda e tudo. A Manuela e a Yasmin entraram de daminha. Eu já morava junto, mas a gente formalizou. Eu brinco assim, não deu tempo do álbum ficar pronto. Então foi, e assim, eu tinha aquela crença que o casamento tinha que dar certo, que a qualquer custo, sabe? Porque tem algumas crenças que a gente pensa assim, mas tem que ser assim, custa o que... Aí você para pensar, custando qualquer coisa para isso? Na época era, para mim eu queria manter, porque eu pensava assim, gente, 2 filhas, uma pequenininha, 1 ano e 11 meses, ia depender, assim, ele não tinha condição, mas juntava um pouco daqui, a gente conseguia pelo menos se manter. E assim, foi tão abrupto que hoje vamos divorciar e hoje saiu de casa e foi embora, né? E eu fiquei numa casa de favor, que era uma casa assim muito simples. Eu brinco que é época de chuva, eu falo para as pessoas, muita gente não acredita, chovia mais dentro que fora. E agradeço a Deus porque eu não tinha que pagar aluguel. Mas eu fiquei com 2 filhas, eu não estava preparada financeiramente, eu não estava preparada emocionalmente, eu tinha que me curar de muitas coisas, eu tinha que crescer muito, fazer curso de autoconhecimento, me colocar em primeiro lugar, ser uma pessoa que me olhasse com mais amor, que percebesse que realmente merecia. Mas e ainda tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E eu lembro que era muito difícil. Eu chegava no escritório, às vezes eu estava chorando, as meninas me davam apoio, às vezes fazer uma petição era muito difícil para mim, a mais simples possível. Mas eu tive que encarar, né? E foi um divórcio muito doloroso, muito doloroso. Mas eu lembro, gente, porque às vezes eu falo assim, no fundo do poço, tem vezes que a gente gosta de ficar lá. É doído falar isso, mas às vezes a gente gosta de ficar no fundo do poço. Porque a gente fica falando o tempo inteiro, a gente fica se vitimizando, a gente fica colocando a gente para baixo, a gente não tem a percepção do nosso valor. Eu brinco que às vezes a gente está no fundo do poço cheio de lama e a gente está se lambuzando todos os dias, né? Ao invés de tentar lutar para sair dali, a gente fica ali, né? Parece que gosta de estar ali naquela situação. Só que quando a gente está vivendo isso, a gente não tem essa percepção. A gente vê depois que a gente cura. Depois que sai de lá, né? Depois que a gente sai. E eu lembro que foram meses muito, muito difíceis. E eu lembro, Guilherme, eu já até falei em palestra isso. Eu lembro a roupa que eu estava. É como se eu pudesse me enxergar. Não de lembrar de mim aqui. Mas você via é como se eu visse... É como se você estivesse assistindo na televisão, a novela. Exatamente. É essa lembrança que eu tenho, como se eu me enxergasse. Naquele dia, eu lembro mais ou menos ali o lugar da igreja que eu estava. Isso foi em dezembro, perto do Natal. E eu falei assim, eu não vou ter essa vida de merda mais. A partir de hoje, minha vida vai ser diferente, porque eu não mereço isso. E foi um ano muito difícil, gente. Muito difícil. Foi o ano mais difícil da sua vida? Foi um dos mais difíceis, porque dificuldade financeira... Veio tudo uma vez. Eu ganhava só R$1.500 por mês, e graças a Deus que eu ganhava esses R$1.500. Eu lembro que eu orava, tinha um dia assim, para ter R$10 para mandar para Yasmin levar para a escola para poder dar lanche. Eu cansei de mandar minhas filhas para os meus pais para eles poderem comerem, para elas poderem comerem, porque lá em casa não tinha lanche, não tinha... A gente passava às vezes... E assim, não estou falando isso para me vitimizar, mas para as pessoas verem que é possível mudar esse cenário. Mas eu lembro de comer arroz com frango a semana inteira, para o frango 1 quilo durar a semana inteira, porque aí passava o gosto do frango para o arroz, né? E eu passei tudo isso, mas chegou um ponto assim, eu não vou viver essa vida mais. Isso. Você deu um basta, assim, falou, hoje eu não quero mais. Aí eu brinco e falo assim, gente, no outro dia acordei, eu olhei meu saldo bancário, estava do mesmo jeito, mas alguma coisa mudou, sabe? De buscar, de me amar, de buscar autoconhecimento, de me colocar em primeiro lugar. Chega dessa dependência emocional, olha, as pessoas, Guilherme, elas têm que ser inteiras, porque aquele ditado que quando a gente cuida do jardim as borboletas vêm, é a pura realidade. Quanto mais bem você está, quanto mais inteira você é, quanto mais você se valoriza, o outro não ousa tirar você desse lugar. Porque a gente não permite, e energia, eu acho que energia, a gente atrai coisas boas, novas oportunidades.
a gente começa a enxergar a vida diferente. Então, quando eu passei, não foi do dia para a noite, foi uma questão, a decisão foi sim, naquele dia, mas não é só decidir, a gente precisa agir. Então, foi quando eu busquei autoconhecimento mesmo, fiz terapia e fui me desenvolvendo profissionalmente, focando no que eu desejava para minha vida, na vida que eu queria que as minhas filhas tivessem, parar de tanta escassez, de tanta dificuldade, de tanto sofrimento. E as coisas começaram a andar, então eu fiquei mais um tempo no escritório, eu acho que mais 1 ano e meio, algo assim. Mas melhorou? Sim, porque aí eu comecei a captar mais clientes, aí eu lembro que Olha, e outra coisa, eu tinha uma moto, tá? Eu tinha uma moto quando eu separei pedal, velha, e aí eu... Mas aí você ia pro escritório de moto? De moto, ia de moto. Você morava onde, Goiânia? Eu morava em frente Zé Feliciano e o escritório era lá Daí já tá aí. já tá aí, é lá na Avenida Goiás. E o fórum já era lá em cima, e os processos eram físicos. Isso quando você veio? Isso, eu já estava trabalhando. Esse escritório que eu comecei a trabalhar foi aqui, já tá aí. E aí eu lembro que eu colocava aqueles processos em do tanque da moto, firmava com as pernas assim, de salto. E o processo era físico? Físico. Jesus do céu, se voasse um processo, irmão, tava ferrado. Não, processo físico, colocava no colinho aqui assim, ó, no tanque, que não era nem bi, gente. E eu colocava aquele processo ali, dá-lhe fora, né? Precisava protocolar, vamos pro fora. E aí eu trabalhei, aí eu consegui comprar um carrinho, eu lembro que eu consegui comprar um carrinho, 2 portas básico, que eu falo assim, olha o valor que tem as coisas que tem significado pra gente. Porque eu chegava do serviço sexta-feira, aí eu podia sair só na segunda, porque eu tinha 2 filhas. Como é que eu ia sair de moto com essas meninas? Então não tinha como. Quando eu comprei esse carro básico, 2 portas e tal, gente, nem o dia que eu comprei meu primeiro carro zero, eu não sentia aquilo, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Né? Nossa, eu não ia tomar chuva, sol, levar minhas meninas em algum lugar, não, melhorou. Aí logo depois já comprei outro carro. E assim, a gente às vezes, para falar que a gente venceu algumas etapas, a gente está assim, em questões financeiras, porque é uma certa consequência, né? Mas como eu me sentia, era completamente diferente, não tinha preço que pagava aquilo, né? De falar assim, não, eu consigo. Eu nunca me vi dona de empresa, é o primeiro ponto, eu nunca me vi. Eu sempre fui funcionária, né? Como assim ter 7, 8 funcionários? Não passava pela minha cabeça na época, mas eu sabia que eu queria crescer. Eu sabia. Você não sabia que esse era o caminho? Esse era o caminho, não imaginava. Eu peguei, depois de um tempo, eu e a Renata, a gente resolveu sair do escritório, ela também trabalhava nesse mesmo escritório, a gente abriu a Assis e Catapã, que era a Assis e Catapã Advocacia e Consultoria Jurídica, que aí eu respondo aquela pergunta que você fez. A gente trabalhava assim em tudo, né? Abriu o escritório, trabalhava em tudo. Você percebeu que eu fiz 2 perguntas agora? Tanto que a história tá boa, por isso que não tem que ter roteiro. Porque se eu tivesse preso no roteiro aqui, você não tinha me contado esse tanto de coisa, tá vendo? Porque a gente vai falar de conversando. história. A ideia do podcast é essa, viu? Eu tava olhando no WhatsApp aqui, que você tava comentando, porque a minha mulher mandou assim pra mim, ó. Nossa, a Anne vai aí hoje, eu sou muito fã dela. Que tá vendo? Olha que legal, você inspira e motiva outras pessoas. Eu falo assim, tanta gente conhece eu hoje por conta da minha profissão, e é tão gratificante isso, porque... É muito trabalho, foi muita coisa para chegar até aqui. Abri a Assis Catapã, aí depois eu mais Renatinha, ela seguiu um rumo, eu outro, hoje a gente é parceira, mas não somos sócios mais. Aí foi quando eu decidi. E agora? O que você pensou? E agora? Agora, eu falei assim, não, foi muito natural, tá? Foi muito natural, porque foi indo, eu fui me encontrando no direito das famílias. Eu fui me encontrando. Foi como se te encaminhasse para isso? Foi muito natural. Acho que eu falava mais sobre esse tema, depois que eu abri a Assis Catapã, e me identificava mais, talvez pela minha história de vida também, de querer representar mulheres, de identificar com essa matéria. E foi uma coisa que foi fluindo, não foi caso pensado no início. E aí ela foi mais para o agro, eu fui mais para a família e sucessões, aí até que ela ficou Renata Catapã, né, a advocacia do agronegócio, e eu pensei... Aí foi um ponto de... Eu adoro aquele livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Porque quando a gente cresce, a gente chega em algumas situações que é preciso decidir. E que decidir dá medo. As pessoas falam assim, você não tem medo? Tenho. Eu tenho, só que eu não deixo o medo me impedir de continuar naquilo que eu realmente acredito. Eu preciso pensar um pouco, mas se for muito forte dentro de mim, eu falo assim, não, é isso mesmo. E eu falo assim,
vou colocar a Ana Assis Advocacia da Família. Comentei com algumas pessoas, outros falam assim, você é doida. Advocacia especializada e nichada desse jeito interior. Eu falei assim, às vezes eu falava assim, olha, eu sei que é um risco, mas eu estou fazendo o que o meu coração bate mais forte, é o meu propósito. E geralmente no interior o advogado faz tudo, né? Tipo assim, não tem. Claro que mudou. Hoje mudou. Hoje mudou. Mas hoje a gente tem nível de capital. E eu falo, a gente caminhou bastante. A gente caminhou bastante nisso. Até as pessoas, o nível de consciência delas já mudaram de ver a importância de um advogado especialista para aquilo. Porque você pode chegar em mim agora, Anne, honorários de 2 milhões. Eu tenho uma demanda aqui tributária para você. Eu não vou pegar. Não é dinheiro, eu sei, é meu nome, eu não tenho especialidade nisso, eu não tenho competência para isso, embora o AB me permita, eu tô inscrita, né? Mas é uma questão de entender que eu não sou competente para aquilo. Porém, eu sou muito competente para ser advogada familiar e sucessória e de medidas protetivas, porque é o que eu estudo muito. Eu tenho 2 especializações nisso, fora outras especializações que eu tenho, cursos, enfim. E bagagem, né, Fia? E bagagem. E muita bagagem, graças a Deus. Que esse é o mais importante. Sim, muita bagagem. Só depois que eu coloquei sistema, porque a gente mudou, colocou sistema, antes a gente trabalhava com outra plataforma, só depois que colocou, são mais de 2.000 famílias atendidas na última contagem que a gente fez, e eu nem coloquei os processos antigos de antes desse sistema. Caraca, é muita gente. É muita gente, é muito processo, é muita família. Tanto judicial quanto extrajudicial e também de consultoria jurídica, parecer jurídico. Então, essa é a contabilidade. Então, já ultrapassou esse número hoje, né? Então, e essa experiência, ela te diferencia no mercado também, porque a prática traz excelência. E eu lembro que Ana Assis Advocacia da Família, eu falei assim, é propósito. E quando a gente trabalha com propósito, não tem como dar errado. Eu acredito nisso. E se não der certo, eu recalculo a rota. Eu postei um negócio ontem, o GPS nunca fala que o caminho está errado, alguma coisa nesse sentido. Ele recalcula a rota. Então, a gente recalcula. Já fiz isso outras vezes, a gente faz diferente. Fui, coloquei em Assis, deu muito certo. Muito certo. E agora, faz 2 semanas, se eu não me engano, a gente mudou o nome do escritório. E por que mudou, gente? Porque agora é uma advocacia exclusiva da mulher. Tudo, do atendimento ao processo, ao detalhe, o escritório, a minha equipe é preparada para acolher mulheres. A gente estuda julgamento sob perspectiva de gênero, a gente traz o estudo da vulnerabilidade da mulher. Então, faz toda a diferença esse tato no processo, porque a gente sabe que muitas mulheres ficam mais vulneráveis na separação. Então, como a gente cuida muito disso, estuda muito a questão do julgamento sob perspectiva de gênero, é nisso que eu apostei. Falei assim, vou nichar mais uma vez no que eu acredito, no que eu gosto. Então, hoje já está aí, tem uma advocacia. É a primeira, né? A primeira e a única. Uma advocacia. Advogados a gente tem vários. Advocacia. A gente está falando de um escritório, da estrutura. A estrutura toda é voltada para o atendimento da mulher, é isso? Sim, advocacia da mulher. Mas aí não especificamente no atendimento, por exemplo, de casos de violência. Família, sucessões. Eu vou te falar meu projeto futuro, né? Então, família, porque somos advogadas familiares e sucessórias que tem no escritório. Contratei uma previdenciarista que também só vai atuar para mulheres, que vai olhar a questão da mulher. E futuramente eu vou construir, né? Eu já comprei um terreno, eu vou construir. E o objetivo é ter advogados especializados em diversas áreas do direito e que se propõem a atender só mulheres. Caraca, que massa isso. Só histórico, mulheres. Eu já estou vendo o escritório todo rosa, lindão. Pensa, todo assim. Pode ser lilás a cor da sororidade também, né? Mas é bonito isso, hein? Eu acho que é propósito. Propósito. Não. Porque o acolher, a questão humanizada, a questão tem diferença, de olhar... não tem? Seja sincera. Tem diferença? Tem, e eu vou falar uma coisa, Guilherme. E outra coisa, no escritório só trabalham mulheres. Olha que legal. Não contratamos homens mais. Inclusão. Porque a gente quer uma advocacia que, de fato, entenda a mulher.
E eu posso, assim, isso é a minha percepção, tá, gente? Mas se eu contratar um homem hoje, ele pode ser excelente. Eu já tive colaboradores homens. E claro, a gente tem muitos advogados, eles são excelentes. Sim, técnicos, inclusive já tive. Nossa, eu falo que eu tenho muita sorte que eu atraio pessoas muito, muito competentes para o meu escritório. Mas você entende que eu jamais vou poder cobrar de um homem o que é tratar uma mulher no sentido de cuidado no processo, de trazer a dor da mulher na sua essência, da vulnerabilidade. Por mais empatia que esse profissional tenha, ele jamais vai entender o que é ser uma mulher. Verdade. Olha, nós, Guilherme, já caminhamos muito. Nós, mulheres, já conquistamos muitas e muitas coisas, mas a gente precisa lutar ainda mais. É um machismo estrutural que ele muitas vezes ele está na entrelinha ali das coisas, da fala, do julgamento. É muito sutil e até difícil perceber. Sim, violência processual. Violência processual que eu fico assim estarrecida, eu fico revoltada, né? Porque assim o colega tem que saber filtrar, diminuir a mulher. Eu tenho um caso lá que a outra parte falou que se o casamento acabou é porque a mulher não prestava. Caraca, na audiência? Na petição, escrita. Então, Pior ainda. Pior ainda, tá lá a prova. Ainda. Lógico, Pelo menos o calor da audiência, você fala, nossa, o cara tava... pirou. Mas a gente toma as medidas sempre que possível e quando a gente entende que elas são necessárias, porque eu não deixo falar assim com cliente minha, né? Eu não deixo falar assim com cliente minha, seja em audiência, seja no processo. Quem me procura já sabe que eu tenho um perfil mais combativo e eu vou para a briga mesmo, mas que o que depender de mim, eu sempre falo, advogado nenhum pode garantir resultado de ação. Nossa atividade é meio, nossa atividade não é fim. Mas, no que tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou lutar pelo direito da minha cliente com unhas e dentes. E cada processo lá, não importa de quem é. Não importa de quem é. Quem trabalha comigo sabe. O processo que entra, eu peguei a ação, cada processo é único e ele vai ser cuidado com muito cuidado, com toda a técnica, empatia e humanidade possível. Eu preparei 3 perguntas dentro da sua atuação com mulheres para a gente entender um pouco mais. No processo de separação, você passou por isso. O que mais dói? O fim da relação ou o medo do futuro? Eu acredito, depende muito, né? Eu falo, como eu acabei de dizer, cada família é única, cada história é única, mas eu vejo que os 2 pontos são reais. Olha, a mulher muitas vezes, isso não é regra, por isso que eu falo que tem que analisar o caso concreto. A mulher muitas vezes ela acredita na família, né? Ela já perdoou aquele homem várias vezes, ou ela vive num relacionamento infeliz e mantém porque ela acredita na mudança. Mulheres, inclusive, que são vítimas de violência doméstica, acreditam que o homem vai mudar, que aquilo vai passar. E que aquele ciclo, né? E aquele ciclo de violência que a gente já sabe, a doutora Sabrina já veio aqui e eu adoro eu sou filha ela. da Simone, né, que começou com a Colmeia, com o projeto Colmeia. Então, o que acontece, Guilherme? Então, são uma série de fatores, mas eu vejo o quê? A questão da família para a mulher pesa muito. Gente, é um tema que a Ana vai falando, eu vou brilhando, eu gosto mais de falar disso. E eu fiquei com meu coração tão acelerado quando eu escutei essa história desse escritório para mulher. Isso é muito legal. Não é só... Gente, de verdade, assim, vamos olhar do ponto de vista do seu caso, empreendedorismo. É uma empreendedora, é empresária, é advogada, mas a gente olha do ponto de vista humano. Isso é muito sério, nós estamos falando. Nós estamos falando de um atendimento humano, especializado e de acolhida, porque muitas mulheres são julgadas quando abrem a boca. E aí, por causa desse machismo estrutural enraizado, enraigado, a gente percebe que a sociedade ele exclui. Eu trabalho na televisão, eu já vi gente falar que mulher apanhou porque gosta de apanhar, tá com cara, porque ela, desculpa a expressão, vagabunda, né? Aí eu falo... Aí você tem esse julgamento por causa disso. Inverte os papéis. Tudo eu gosto de inverter os papéis. Eu não suporto, o pessoal fala que eu sou briguenta. Eu não sou briguenta, eu só defendo a razão. Se fosse, eu odeio alguém falar assim, fulana não presta. Tá,
fulano não presta porque, né, é muito subjetivo, questão de prestar ou não prestar, vai de acordo com os valores que é de cada um, né? Mas então, por que ela não presta? Eu sempre pergunto, não fala pra mim de mulher não, gente. É bobeira. Esse dia eu tava no salão, comprei briga por mulher que eu nunca vi na minha vida. Não sei nem o que ela faz, porque uma vai assim, mas ela merecia passar por isso, que a mulher é pilantra, ela não sei mais o quê. Eu falei, sim, eu tava tentando fazer minha unha em paz, né, no meu momento. Me deixa quieta. Mas a hora que falou isso, eu entrei na conversa na hora. Eu falei, por que ela não presta? Por que ela merece isso? Por que ela é vagabunda? Porque ela é custosa, porque ela é isso, porque aquilo. Eu falei assim, primeiro, nada justifica ela ser tratada da forma que ela foi tratada. Ponto. Ninguém merece sofrer qualquer tipo de violência por motivo algum. Ninguém tem obrigação de ficar com ninguém. Se aquela pessoa não vai de acordo com seus princípios, se aquela pessoa não serve para você ter um relacionamento, você fala tchau e vai embora. Ponto. Segundo, o que é não prestar? Terceiro, se fosse um homem que fizesse exatamente o que você diz que essa mulher faz, ele seria julgado dessa forma? Não iria. Ele é um garanhão. Ele é um pegador. Existiria qualquer tipo de justificativa, mas ele não ia ser colocado. E o pior, a mulher muitas vezes que é vítima, ou a mulher vive um relacionamento abusivo, a sociedade muitas vezes tenta inverter os papéis, colocando esse homem numa posição, ele está certo e ela de errado. Então, isso que a gente assim, não... Né? Sim, o histórico é esse. E a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Nem na sociedade, tampouco em um processo. Né? Os direitos dela têm que ser resguardados, dos filhos têm que ser resguardados, e é assim que eu penso. Então, assim, sempre que alguém me pergunta, eu falo... Não, gente, já dou a dica aqui, não fala mal de mulher perto de mim, não. Não fala não, porque, assim, eu sempre... O Cortella, eu vi um vídeo do Cortella, eu gosto muito Também dele. Gosto. E ele estava num bate-papo num programa da Angélica, parece que ela está fazendo não vi se é um programa ou algo nesse sentido. E ele falou uma coisa, eu até postei ontem, ele falou assim, olha, se um grupo de pessoas está em algum lugar ali, em um restaurante, vamos colocar aqui, eu não lembro de tudo, mas se tiver uma mulher sozinha na mesa, a pessoa fala, olha, uma mulher sozinha na mesa. Se tem duas mulheres na mesa, a pessoa fala, duas mulheres sozinhas na mesa. E se tiver três mulheres, três mulheres sozinhas na mesa. Quantas mulheres são necessárias para ser considerada que ela está acompanhada? Forte isso, hein? É o tempo todo, nós que somos mulheres, o tempo todo a gente tem que lidar com esse tipo de situação. E sendo julgada, né? Sim, o tempo inteiro. Então, eu achei essa reflexão dele genial, fantástica, porque é exatamente isso que a gente passa. Você se tornou referência na internet, é uma afirmação minha. Obrigada. Quando você percebeu que sua fala precisava alcançar mais gente que o seu escritório? Eu lembro, acho que foi 2012 que começou o Instagram, algo nesse sentido. Eu lembro que eu tinha uma resistência com esse trem de digital, com essas coisas. E eu que sou formado em jornalismo e ficava brigando com a professora, falava que, gente, hoje eu estou fazendo um podcast, eu mordi na língua, né? Pois que eu morri de ódio desse Instagram. E eu falava, não, sou de televisão e de rádio. O Orkut é bem melhor. Por que esse povo está indo para o Instagram? O Orkut é bem melhor. E eu lembro que eu tinha uma resistência. Né? E aí, eu lembro que eu fui para o Instagram, aí depois eu vi algumas... Era tudo mato, né? Era tudo mato ali, mas eu vi algumas pessoas se posicionando, eu ainda trabalhava naquele escritório. Aí depois, quando eu estava no escritório, mas assim, bem depois, tá, gente? Eu postava uma fotinho, um trem assim, da minha vida. Aí eu fazia um videozinho, aí porque eu via pessoas de fora, não de Jataí. Acabou de chegar um vídeo seu aqui pra mim. Ah, é? Tá vendo? E aí aí depois falou assim... Eu via, era muita gente de fora, tá? Profissionais que eu admirava fora que já estavam começando a se posicionar ali no digital. Aí depois abri a Cícera Catapan de uma forma muito tímida, né? Mas fazia um vídeo ou outro, porque eu notava que eu podia alcançar mais pessoas. E foi acontecendo, foi algo muito natural. E depois eu comecei a ver que o conteúdo chegava, às vezes não no sentido, Guilherme, para ser contratada, é óbvio que eu faço isso para as pessoas verem o meu trabalho, né? Eu sou empresária. Exatamente. E marketing é um pilar de uma empresa. A advocacia é uma empresa como qualquer outra. Mas assim, eu comecei a ver, eu me posicionar e fui crescendo, aí depois eu fui para a política classista, que aí também me fortaleceu muito, porque aí eu fui para as redes sociais, fui falar, e eu falo que o hábito,
A gente fazer todos os dias se cria o hábito e quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Eu não aprendi a fazer vídeos nas redes sociais e fazer da forma que eu faço hoje. Eu sempre falo, dou uma palestra, eu adoro dar palestras, né? Dou uma palestra, eu sempre falo, sempre a minha última palestra vai ser melhor do que qualquer outra. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente aperfeiçoa, melhor a gente fica. E foi muito. E aí eu comecei a levar aquilo a sério. Eu vi que tinha resultado, não só resultado de me contatar, mas no sentido de ouvir uma pessoa falar assim: nossa, esse vídeo seu me ajudou, nossa, esse vídeo seu me fortaleceu. E gente, é maravilhoso, assim, independente de você ter que trabalhar para aquela pessoa ou não, mas de alguma forma você mostrar para ela que ela é capaz. E aí veio o Movimento Advogados e Empresários, que foi um dos projetos que eu idealizei, que foi no sentido porque eu falava assim, eu não faço divórcio, eu proporciono recomeços. Mas eu vou ali, eu trabalho, faço o meu melhor para que aquela cliente tenha os seus direitos resguardados, direitos dos seus filhos, mas e depois? Muitas deixaram de trabalhar, muitas têm que inserir novamente no mercado de trabalho. Eu falei assim, eu posso ajudar essa mulher, porque se eu estou conseguindo, gente, hoje eu moro na minha casa, eu tenho o meu carro, minhas filhas estudam escola particular, eu viajo, eu dou palestras, vivo dando palestras, fui convidada para dar uma palestra em Portugal, fui em Portugal dar uma palestra, imagina, eu nunca imaginava, eu sempre digo, gente, eu nunca fui nem no Paraguai, né? Eu falo assim, o pessoal fala assim, fui no Paraguai, eu falei, gente, nem no Paraguai eu nunca fui, eu não sei nem mas fui para Portugal. Mas fui para Paris, fui para Portugal, porque lógico que eu aproveitei para passear, né? Mas assim, pensa, você ir e ainda ir para palestrar, porque você inspira outras empresárias. Então, eu queria ensinar as mulheres a ganharem dinheiro, a se posicionarem, a ter o seu próprio negócio. Porque se eu conseguir, gente, eu comecei como funcionária, depois eu tinha um escritório que eu falo que a gente não tinha nem um secretário, a gente contratou depois de um tempo, nosso primeiro estagiário, que era meio estagiário, meio secretário. E depois eu abri o meu escritório, né, que é o Ana Assis Advocacia da Família. Tinha um estagiário e um advogado já. E hoje eu tenho uma equipe com 7, assim, comigo somos 7, né? Entre advogados, gestor financeiro administrativo, secretária, copeira. Então, veja, olha o que eu consegui. Eu não sou diferente de ninguém. Né? Então, se eu conseguir, outras pessoas conseguem. E aí foi quando eu comecei a falar, porque eu tenho, inclusive, pós na IPOG, né? Gestão Comercial e Inteligência de Mercado. Fiz cursos de empreendedorismo, cursos de administração para poder administrar a empresa. Sempre participei de masterminds, falar de mentalidade, de posicionamento. Eu tenho um posicionamento muito forte nas redes sociais, eu levo muito a sério, para mim é uma extensão do meu trabalho, levar conteúdo de valor, porque a gente vê muita decisão inverídica, muita questão de processo, notícias falsas na internet. Então, meu compromisso é levar, de fato, informações verdadeiras, né? Levar conhecimento. Eu registrei, inclusive, eu tenho minha camisetinha, que a mulher bem instruída não é passada para trás. Porque tudo que a gente tem acesso, se a gente tem um conhecimento mínimo, a chance de que os direitos sejam resguardados é bem maior. Então, eu uso sempre a frase, mulher bem instruída. Não me segue só porque você está passando por um divórcio, não. Me segue só para você saber de um conteúdo, não custa nada, conhecimento é não. Vai que um dia uma amiga precisa, vai que um dia você mesmo precisa. Mesmo, né? Porque assim, Guilherme, não quero ser pessimista não, mas todo casamento acaba. Todos. Ai, Anne, que horrível isso. Todos. Ou o casamento acaba pelo divórcio ou o casamento acaba pela morte. Então, quando você vai casar, você tem que saber do seu regime de bens. Você tem que procurar uma advogada. Qual que é a sua família? Hoje eu falei sobre isso no meu Instagram. Muita gente fala assim, Anne, qual que é o regime de bem certo? Não, não existe. Existe aquele regime que vai atender às expectativas e o planejamento familiar daqueles nubentes. Se eu não sei, a minha escolha ela não é consciente, ela é inconsciente. Eu não sei das consequências no caso de separação,
Eu não sei das consequências em caso de morte. Tem filhos fora do casamento? Não tem. Qual que é o planejamento familiar? O que, que a mulher acredita que ela tem que ter num casamento? O que, que o homem acredita? Então, quando eu falo quem planeja não é pego de surpresa. Né? Então, uma advogada, ela não precisa ser só ali na hora do problema. Ela pode ser uma pessoa que vai te orientar para que você evite problemas. Doutora, como que a senhora vê os avanços que essas leis que protegem as mulheres tiveram? Houve avanço? Não houve? O que a senhora observa nesse passar do tempo aí? Olha, Guilherme, eu vejo um avanço significativo, né? Não só, por exemplo, em relação à Lei Maria da Penha, mas outras questões que não se eram possível discutir antigamente. Olha a dificuldade que era para divorciar. Né? Hoje, eu falo, quando não quer, dois não briga. Basta você entrar com um pedido de divórcio, a outra parte vai ser citada já com o divórcio decretado. Tem a questão da mulher não precisar... A mulher, apenas com indícios de violências sofridas, ela vai ser protegida, vai ser deferido o afastamento do agressor do lar. Então, hoje a gente vê uma lei que enxerga mais as mulheres. E agora, né, eu acabei de falar para você da questão que a gente estuda muito julgamentos com perspectiva de gênero, justamente são estudos, teses, julgamentos em que direitos foram garantidos por mulheres com esse olhar para a mulher, com o olhar de entender como a mulher ela é vulnerável nessas questões de partilha de bens, enfim. Então, houve sim um grande avanço, mas ainda há um caminho para trilhar, viu? A gente precisa de algumas decisões mais justas. E nesse aspecto, por exemplo, dos avanços, eu estava até vendo aqui nas suas redes sociais a questão da não necessidade da pessoa querer, do outro, né, do cônjuge querer se divorciar, a medida protetiva que já garante a pensão alimentícia, isso também é importante. Demais, muito. Por exemplo, eu brinco que você pode, uma hora dessa, estar divorciada e não sabe, porque se o seu companheiro entrou com uma ação de divórcio, pediu uma liminar ali, o juiz vai decretar o divórcio sem ouvir outra parte. Aí o processo pode continuar em relação à partilha de bens, em relação à pensão alimentícia, mas a pessoa já vai ter conhecimento do processo já com o divórcio decretado. Então, ótimo, perfeito. A questão que você falou da medida protetiva? Exatamente, das medidas protetivas já com as garantias, né? Nossa, Eu falo garantias que é mais de uma, né? É muito importante, eu gosto de falar isso assim. Você pode ir na DEAN, tem o telefone que você pode entrar em contato direto no juizado de violência doméstica, tem o telefone que você pode pedir socorro. Então, tem várias formas de você mostrar, pedir as medidas protetivas de urgência. Porém, se você tiver um advogado, é ótimo. O que eu faço hoje para as minhas clientes? Lembrando que não é obrigatório advogado para isso, tá? Não é. Mas, por exemplo, se uma cliente me procura, ela é vítima de qualquer tipo de violência, ela precisa de medidas protetivas, o que eu faço? Na minha petição, eu já coloco todas as violências sofridas pela minha cliente, coloco ali as provas que tem, indícios da violência, tudo. Peço o afastamento do agressor e todas as demais medidas e também coloco, quando a mulher precisa de alimentos compensatórios, eu já peço ali. Eu já demonstro, pelo menos, demonstro indícios da capacidade financeira para que já se analise o quanto que vai ser fixado em sede liminar. Eu já peço alimentos para os filhos provisórios por conta daquele momento que é rápido. Então, a gente consegue fazer tudo isso. Aí vai para o juizado de violência doméstica, que aqui em Jataí tem vara especializada, Goiânia tem vara especializada. Eu tenho processo em vários lugares, tá? Eu tenho processo no Brasil todo, quase, graças a Deus. E muda um pouco da comarca, mas a gente sabe que aqui em Jataí é muito efetivo. A doutora Sabrina, à frente do juizado de violência doméstica, faz um excelente trabalho. Então, vamos colocar que Jataí já se defere esses alimentos provisórios, alimentos para a mulher quando são necessários. E aí, depois, eu vou para a vara da família para pedir a fixação de alimentos, assim,
os alimentos definitivos para essas crianças. Mas, num primeiro momento, ali no juizado de violência doméstica, já são deferidos alimentos. Então, eu consigo trazer mais pedidos que a mulher tem o direito e que, às vezes, se for na delegacia, às vezes ela está nervosa, esquece de falar que ela precisa de alimentos, que precisa do filho ter alimentos. Ali ela não consegue, às vezes, juntar indícios da capacidade financeira. Então, a gente já consegue colocar tudo lá no escritório para que ela sofra o menor impacto financeiro possível, principalmente nesse início, né? E outra coisa também, a gente sabe que é muito doloroso ir numa delegacia. A gente sabe. Por mais que seja especializado. É difícil, né? É um ambiente que a mulher não é acostumada, ela já está sofrendo ali, já está passando por tantas coisas. Então, evita também que essa cliente tenha que ir nessa delegacia. Doutora, tem um caso aí que te marcou, que você ficou balançada, falou, esse aqui, hoje esse aqui correu lágrima no olho hoje. Estupro do pai com a filha. Nossa, triste. Esse processo, inclusive, a gente conseguiu... esse processo já tinha uns 3 anos, saiu de sentença há pouco tempo agora. A gente, no início do processo, conseguimos a suspensão das visitas e saiu a sentença. A cliente era a mãe? A mãe. A criança, né? A mãe claro, mas a criança, fala vítima, do ponto de vista vítima, criança. Uma criança pequenininha. Eu acho que na época ela devia ter uns 2, 3 anos de Meu idade. Deus, um bebê. Ela nem conseguia entender a proporção do que tinha acontecido. Tadinha. Ela não via com um olhar de maldade. E era pai? Biológico? Biológico. Pai. Mas são muitas coisas. O caso chegou até você? Como é que foi? Foi, logo no início, a hora que ela contou a historinha, que ela conta a historinha, eu não vou colocar para não trazer detalhes, é segredo de justiça. Não, claro. Mas ela conta a historinha e a mãe já ficou assim, levou numa psicóloga. E o pai e a mãe moravam juntos? Não. Separados. Guarda compartilhada. Guarda compartilhada e foi no momento de visitas, né? Visitas não, convivência. Eu não gosto mais dessa palavra visitas, é convivência. O pai tem que conviver com a filha. Ninguém visita o pai, né? E aí, a não ser que você não... não deveria. Por isso que mudou o nome, né? Se fala convivência hoje em dia. Mas foi uma situação assim, ela contou a historinha, levou na psicóloga e depois ela reafirma essa historinha. E a gente ficou com medo, porque essa audiência foi demorada e a gente pedia para que fosse rápido, porque ela é muito criança, poderia esquecer. Ela, na audiência, ela conseguiu contar. Lógico que tem um chamado escuta ativa da criança no tribunal, ela não fica na sala de audiência, ela fica na sala separada. Tem todo um cuidado com a criança e toda uma preparação. A criança não é interrogada. É totalmente diferente. A criança nem sabe que aquilo ali é um interrogatório. Então, é feito com muito cuidado, mas ela falou. E a gente conseguiu suspensão permanente dessas visitas. Mas tem mais? Caso, por exemplo, de agressão? Tem, de agressão. Teve um que a gente teve muito medo, de fato, da nossa cliente, dele matar a nossa cliente. A gente teve que tomar umas medidas e sair do escritório com o celular na mão, porque eu tenho um celular particular e tenho um celular do escritório. E geralmente a gente deixa, agora com a advocacia da mulher, sempre a gente vai ficar com o escritório para emergências, né? Mas não tinha isso. E aí a gente saía do escritório com o celular, com medo de tocar a qualquer momento, de acontecer alguma coisa com a nossa cliente. São muitas situações de vulnerabilidade de criança com autismo e está passando por dificuldade financeira. Eu estou com um processo de Rio Verde que a criança é deficiente, deficiente física e mental, que o pai havia parado de pagar alimentos faziam 4 anos e eles passando muita dificuldade, a mãe não pode trabalhar. São pessoas assim, muito, muito pobres, o processo estava em andamento, os advogados na época lá tinham escolhido um rito que não é tão eficaz no caso dela. E ela me achou no Instagram. Olha só pra você ver, ela me achou no Instagram e ela falou assim, ela disse que viu a foto. Gente, é umas coisas que a gente escuta e fala assim, será que é mesmo, né? Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, mas assim, o jeito que ela falou assim, eu olhei só a foto e falei assim, ela vai me ajudar. E aí, quando ela veio pro escritório, a gente mudou algumas questões, outras a gente não conseguia mudar, mas a gente mudou algumas questões e a gente pediu para oficiar. A gente pediu para oficiar, para a juíza oficiar a delegacia e para investigar o crime de dano material. E a gente trouxe o que aquela criança estava passando por falta de assistência do pai. A juíza mandou oficiar a delegacia na hora.
A gente conseguiu pegar uma parte e colocar pelo rito da prisão. A semana passada, o país já pagou um valor significativo, porque a gente mudou o rito. No rito passado, que não tinha como a gente fazer muita coisa, ele já veio com uma proposta de acordo para tentar pagar aquele montante, né, que hoje é mais de R$300 mil. Então, para essa criança, ela precisa, ela necessita, essa mãe não pode trabalhar. Isso me pesou também porque eu via eu não conheço ela pessoalmente, né? Só por vídeo, né? Só por vídeo, porque assim, a gente atende o Brasil inteiro, consegue um certificado digital, assina, subestabelece, então a gente consegue trabalhar. Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas então essa semana, no mais tardar, semana que vem, ela já vai conseguir receber parte dos alimentos que já foi depositado judicialmente. Então, tem muita coisa que a gente vê. E quando, de alguma forma, através do nosso trabalho, a gente consegue um resultado para que aquela pessoinha, aquele ser humaninho tenha uma vida melhor, é muito gratificante. Mulher bem instruída não é passada para trás. Exatamente. Que frase é essa? A frase que eu registrei, né? Porque eu falo que quando a gente se instrui, quando a gente começa a ter mais interesse de saber nossos direitos, de tomar decisões conscientes, ninguém passa a gente para trás, não. Isso serve para a vida inteira, não inteira. Só para o relacionamento. Né? Mandei fazer minhas camisetinhas, né? Eu uso essa camiseta. Faz uma grandinha para mim, eu vou também. Mandei registrar, né? A frase é sua, então? É minha e registrada. Mulher bem instruída não é passada para trás, by Anne Assis. Eu quero mandar um abraço pessoal que tá. Hora dessa é hora de pizza, né, gente? Lá no Coliseu Pizzaria, Choperia, tem a melhor pizza da cidade. Você pode comemorar o seu aniversário. Concordo, no viu? Coliseu. Concordo, gente. Ama a pizza. Eu também, eu gosto de pedir ela sal e a borda de chocolate. Você já viu de camarão de lá? É uma delícia. Maravilhoso. E olha que eu não sou muito fã de camarão e eu adoro a pizza do Coliseu de camarão. Eu gosto muito da pizza Coliseu mesmo. Que tem também. brócolis, uma delícia, gostosíssima. Um abraço a todo mundo do Coliseu. Quero mandar um abraço também pro pessoal lá do Espetinho do Zequinha. Obrigado, tamo junto. Lá toda quarta, o Juan Pablo e a Tatiana estão cantando por lá. Então, se você quer comer a melhor panelinha do Brasil, é lá no Zequinha. Gente, sabe que eu gosto de comer? Porque tudo que você falou, você conhece esse trem de comer tudo mesmo, gente? Lógico, Jesus Eu pensei, sabe que eu gosto de comer? Porque ainda bem que você é fit, né? Ainda bem que você é fit. Depende da fase, né? A gente fica no equilíbrio ali. Somos de fases. Exatamente. Mandar um abraço a toda a equipe da Blitz Boutique. Alô, Rano, um beijo pra você, beijo pra todo mundo aí da Blitz. Obrigado pela parceria. E a gente vai seguindo por aqui, claro, sempre com os nossos parceiros e patrocinadores do Só Prosa Boa. Ô, Anny, e essa história de palestra? Como é que você entrou na sua vida? Eu vi que você fez um eventão aí, não fez? Um quê? Um evento grande aí para mulheres. Foi para mulheres, né? Para mulheres. Movimento Advogadas e Empresárias, depois fiz jantares de negócio do Movimento Advogadas e Empresárias, que eu também registrei. Legal. E a gente traz tudo sobre empreendedorismo, né? Marketing, gestão financeira. Como se fosse um enxoval para quem quer empreender, é isso? Tudo. Como empreender, o que fazer, como se posicionar, como gerir seu negócio, tudo. A gente coloca todos os pilares. E aí eu fiz esse evento para mulheres, para justamente mostrar para elas que elas são capazes de ter sua independência financeira e com muita prosperidade, né? Eu tenho uma coisa comigo, a gente consegue tudo que a gente almeja, é só ter um objetivo claro e acordar todos os dias para que esse objetivo seja alcançado. Eu gosto de falar objetivo, porque sonhos parecem uma coisa assim, é um sonho, está lá longe. Mas quando eu coloco isso como objetivo, isso é possível. Então, eu acredito que o empreendedorismo ele pode trazer isso para a gente. Então, E aí comecei a dar palestras para falar, eu faço pós-graduação. Eu sempre falo assim, eu sou uma curiosa da mentalidade, é algo que faz mentalidade e ambiência, amo esse tema. Comecei a fazer cursos, comecei a fazer muitas leituras sobre o tema. E aí hoje, né, eu estou concluindo uma pós-graduação também na IPOG de neurociência comportamental. Caraca. Que fala muito dessa questão de comportamento. Vai te ajudar muito nessa parada de advogar com mulheres. Exatamente. E em tudo, né? Tanto no meu negócio, na minha vida, como para as minhas clientes também. E aí eu venho com essa questão e eu falar assim, eu quero
somar, eu quero ensinar, eu quero passar um pouco da minha experiência, porque se uma coisinha que eu falar ajudar aquela pessoa a mudar de vida, a correr atrás dos objetivos dela, eu já vou ficar muito feliz. Aí eu comecei a palestrar com a questão do movimento, e aí outras pessoas veem sua palestra, te convida para outras palestras, até que chegou o momento de ser convidada para essa palestra em Portugal, que eu fui para falar sobre empreendedorismo e mentalidade. E o público? Tinha de todos os lugares que você imaginar, Suíça, Angola, Paris, e tinham muitas brasileiras que moram lá há muito tempo. Muitas brasileiras de vários lugares. E de várias profissões também. Várias profissões, tudo falando sobre empreendedorismo. E o meu tema era mentalidade. Mentalidade. Olha onde o seu trabalho te levou, né? Exato. Foi importante não desistir. Vai levar. É importante não desistir porque, gente, tem dia que é difícil, todo mundo tem desafios. Eu falei. Você já pensou em desistir assim, falando, não vou mais não, chega? Dura muito pouco. Mas já pensei. Aí você lembra assim, gente, tem 2 meninos pra criar. Não dá pra desistir. Não dá, mas assim, já chegar cansada em casa, cheia de coisas, a cabeça cheia. E aí você fala assim, nossa, será que eu precisava mexer com isso tudo? Será que eu precisava mexer com tanta coisa, lidar com tanta coisa? Se eu trabalhar um pouco menos e fizer algumas coisas pontuais, eu consigo viver. Aí no outro dia eu acordo e falo assim, não é isso que eu quero. É muito claro. Mas eu acredito que quando a gente trabalha com propósito, a gente pode até cansar. Aí quando a gente cansa, a gente descansa. Que a gente não desiste. A gente tira um dia para descansar. Descansa, sabe? Enxerga o que você já passou. Olha lá pro seu quadro dos sonhos lá, dos seus objetivos, sabe? Então, eu não tenho um perfil de desistir, não. Mas eu falar que nunca pensei, eu acho que é um pouco difícil. Em algum momento a gente, pelo menos em relação, não desistir da vida, alguma coisa, mas em relação a alguns projetos, você fala assim, eu desisto. E quando eu acho que algum projeto não está bacana também, eu não considero que seja a palavra desistir. Mas como eu disse, recalcular a rota. Reprojetar e falar assim, agora eu vou fazer porque desse jeito faz mais sentido para mim. Mas assim, eu tenho medo, eu já pensei em desistir de algumas coisas. Mas aí eu acordo no outro dia e faço o que tem que fazer. Porque... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Doutora, eu queria que a senhora colocasse as suas redes sociais à disposição, falasse de como entrar em contato com a doutora Anne Assis. Isso. Da mulher. Vai ficar, daqui um dia o povo chama só assim. Aquela advogada das mulheres? Mas você acredita que eu falei assim, no início, gente, é muito interessante, né? Eu falo, o que é você se posicionar? No início eu queria ser conhecida como advogada. Aí depois eu comecei, o pessoal fala assim, a Anne, aquela loirinha, cabelada maior, né? Aquela loirinha lá, ela é advogada. Aí eu achava o máximo, porque muita gente já começou a me identificar como advogada. Aí depois eu falei assim, não, quero ser conhecida agora como advogada da família. E foi algo muito natural. Só que, olha para você ver o que é um posicionamento forte. Antes mesmo de mudar o nome do escritório, as pessoas já começaram a me identificar assim. Muitas vezes, você é advogada da mulher. Um dia eu estava numa lanchonete, aí eu vi que uma mulher estava olhando para mim, ela olhava sem parar para mim. O que essa mulher quer comigo, gente? Ela olhava para mim. Aí, a hora que eu estava saindo, ela falou assim, deixa eu te perguntar, você é aquela advogada da mulher? Aí eu sorri, né? Falei assim, sou assim. Eu sigo suas redes sociais, eu gosto muito de você, eu nunca tinha te visto pessoalmente. Então, antes mesmo de eu mudar meu nome, as pessoas já estavam me reconhecendo aí como advogada da mulher. Mas é porque eu sou briguenta, né? Eu compro briga por causa de mulher, aí o pessoal... Eu sou briguenta. Como são as redes sociais, doutora? @advogane, ADV. Que legal, gostei. Advogane, @advogane, @ADV, OGANNY, porque meu nome é ANNY. É chique, gente, dá licença. Não é nada, mãe. Tem uns nomes aí que... Mas é tão difícil. Mas seu nome é Anne mesmo? Anne, A2NY, Anne Carolina. E eu falo assim, é tão difícil Carolina? Doutora Carolina? Aí é tão... Mas a doutora Anne é só a doutora Anne. Não tem doutora Carolina, tem 200. E lá no escritório... Deixa eu te contar, lá no escritório é assim. Eu sou Anne Carolina, tem uma advogada que chama Carolina e a outra advogada chama Ana Carolina. Ai. Aí é assim, ó, a Ana tem que chamar de Ana, a Carol de Carol e eu de Anne. Não pode misturar o nome. Cada um no seu quadrado. Três Carolina, não pode. Mas e o outro é Anne, né? Como se escreve, A2NY, advocacia da mulher.
Ah, que legal. Então, pronto. Então, Acho que eu sigo também os dois. Gente, eu quero aproveitar para agradecer a participação da senhora com a gente, desejar muito sucesso nessa nova jornada. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Tá bom, Guilherme. foi? Eu adorei. Eu também. Eu gosto mais de conversar, você viu, né? Eu acho que foram poucas perguntas. Mas a ideia é essa mesmo. É como se a gente sentasse numa mesa, abrisse uma gelada e a gente conversa. Só faltou gelada, né? Faltou não, a água tá geladinha. O ar também. Tá geladinho. Tá agradável. Muito obrigada. Fico muito feliz mesmo de participar e de compartilhar a história da gente, bom, porque eu falo linda assim, história. às vezes a gente escuta a história de outra pessoa e fala, dá aquele negocinho no coração, E outra fala assim, coisa, eu posso fazer eu gosto também. muito dessa ideia. Eu sempre falei, gente, vocês fizerem corte de todos os episódios, é pra falar isso. Eu gosto muito daquele copo que transborda, né? Pensa na sua história. Você tinha tudo pra desistir, pra não querer seguir carreira, se enterrar de vez e viver se vitimizando e no fundo do poço. Mas isso não aconteceu. E eu falo, Erga a sua cabeça, mete cuidado, o pé e vai gente, na cuidado. O que eu falei antes, cuidado. Às vezes a gente está no fundo do poço e as nossas ações demonstram só que a gente está gostando de estar lá. Verdade. Tá? Muito obrigada, foi maravilhoso estar com você, viu? Muito Tchau, sucesso. gente. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã tem mais. Só prosa boa. Tchau.